Olá, tudo bem? Nesta parte 2 do nosso serviço baseado em SOAP, que vai realizar um CRUD na tabela notícia, nós vamos criar toda a estrutura de manipulação de dados. Neste vídeo, nós vamos criar a classe de conexão com o banco de dados e também criar toda a camada DAO. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é vir aqui em nosso projeto, clicar com o botão direito do mouse sobre o nosso pacote principal para criar nossa classe de conexão com o banco de dados. Então, clique com o botão direito aqui no pacote principal, New Class. Vamos colocar esse pacote como útil. E aqui nós vamos criar nossa classe que vai se chamar conexão. Então, o objetivo dessa classe é apenas criar uma conexão com o banco de dados. Vamos clicar em Finish. E aqui na nossa classe é onde nós vamos começar a codificação da conexão. Como de costume, eu já digitei o código aqui para a gente não perder tempo digitando. O importante é entender o que está sendo realizado aqui dentro dessa classe. Então, a primeira coisa que eu estou definindo nesta classe é um atributo do tipo connection, privado, estático e final. Este atributo aqui, pelo fato de ele estar como estático e final, significa que ele tem que ser inicializado no ato da criação desta nossa classe. Então, como que a gente vai inicializar esse atributo aqui? A gente vai inicializá-lo com o retorno desse método criar conexão que nós definimos aqui embaixo. Então, o retorno desse método, que vai ser uma conexão com o banco de dados, vai ser atribuída a este atributo aqui. Então, o que esse método faz? A primeira coisa, ele coloca em memória o driver do PostgreSQL e utiliza esse método getConnection da classe DriveManager para fazer a conexão com o banco de dados. Neste primeiro parâmetro aqui, eu estou passando o caminho do banco de dados, que nós criamos no vídeo anterior. Aqui eu estou passando o usuário e a senha do nosso banco de dados. Então, quando esse método aqui for acionado, ele vai fazer essa conexão com o banco de dados e já vai estar retornando essa conexão aqui. Se nós colocarmos o mouse em cima do getConnection, observe que ele está retornando uma conexão. Então, quando ele retorna essa conexão, ele está retornando para onde ele está sendo chamado. E ele está sendo chamado nesse ponto aqui. Então, quando essa nossa classe aqui, né, quando nós rodarmos essa nossa aplicação e essa classe aqui for, né, compilada, for inicializada pelo Java, né, pelo fato de estar estático e final, automaticamente esse método, esse atributo aqui vai ter que ser inicializado. Então, ele já chama esse método e esse método vai retornar a conexão para este atributo. Então, quando a nossa aplicação for inicializada, este atributo aqui já vai estar com a conexão pronta para que nós possamos utilizar nas nossas classes DAO para fazer a manipulação de banco de dados. Então, como que nós pegamos esse atributo aqui? Ele está como private. Então, esta conexão, esse atributo para ser utilizado, foi criado aqui embaixo um método público, cujo objetivo dele é apenas retornar este atributo, que é a conexão com o banco de dados. Então, quando nós formos, por exemplo, adicionar uma nova notícia no banco de dados, basta nós chamarmos esse método aqui, que nós vamos ter uma conexão para fazer esse tipo de serviço no banco de dados. Então, essa classe aqui, ela apenas faz a conexão com o banco de dados para a gente. Agora que nós criamos a nossa classe de conexão, nós vamos criar a nossa entidade de notícias, né? Que é a nossa classe Pojo, que vai ser uma entidade com os atributos de notícia, que vai espelhar a tabela notícia que está no banco de dados, apenas com os seus atributos e seus métodos getters e setters. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui sobre o pacote principal, New Class. Essa nossa classe ela vai se chamar notícia e ela vai ficar dentro do pacote modelo. Vamos clicar em Finish e aqui nós vamos definir todos os atributos da nossa classe. Eu já digitei todos os atributos, né? Então a gente vai ter um ID da nossa classe, da nossa entidade,
o título da notícia, o texto e uma data que é do tipo date Java útil. Agora nós vamos criar os getters e setters da nossa entidade. Então vamos clicar com o botão direito do mouse aqui neste ponto da classe, vir em Source e gerar getters e setters. Vamos selecionar todos os campos e clicar em Generate. Neste ponto aqui, nós temos uma classe Java comum, que vai ser o nosso Pojo, né? A nossa classe de entidade. Então, o que é um Pojo? É uma classe Java simples, que possui os seus atributos e os seus métodos acessores e modificadores, os famosos getters e setters. Após a criação dessa classe de notícia, agora nós vamos criar uma interface para definir quais são os métodos de manipulação de banco de dados, né, para definir os nossos métodos CRUD, que vão atuar sobre as tuplas da nossa classe notícia, que vão ser salvas no banco de dados. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o nosso pacote principal, New Interface. A nossa interface ela vai ficar dentro do pacote DAO e o nome dela vai ser notícia DAO. Vamos clicar em Finish. E agora nós vamos definir os nossos métodos de manipulação de banco de dados. Eu já digitei todos os métodos para a gente não perder tempo digitando. Este nosso primeiro método aqui, ele vai receber uma notícia como parâmetro, né? E vai persistir, né, a notícia no banco de dados. Na verdade, ele não vai fazer isso, né? Estou apenas dizendo qual que é a assinatura dele. Quem vai fazer isso vai ser a classe que vai implementar essa nossa interface notícia DAO, mas aqui eu só vou descrever qual que é o objetivo de cada um desses métodos, né, dessas assinaturas de método. Este aqui, ele é o alterar, que ele vai receber uma notícia como parâmetro e após alterá-la, ele vai retorná-la aqui. O apagar vai receber o ID de uma notícia e se der tudo certo, ele vai retornar verdadeiro. Caso contrário, o delete ele vai retornar falso, por isso que ele está retornando um booleano. E o listar vai listar todas as notícias que estão armazenadas no banco de dados. Por isso que eu estou retornando uma lista de notícias aqui. Este list eu estou importando também do Java útil. E o ler, ele vai receber o ID de uma notícia e vai retornar o objeto notícia. Todos esses métodos eles podem disparar uma exceção do tipo SQL exception e essa exceção está sendo importada do pacote java.sql. Agora nós vamos salvar aqui a nossa interface e vamos criar a classe que implementa esta interface aqui. Então vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do pacote DAO, New Class. O nome da nossa classe vai ser notícia implements, normalmente é o nome padrão, e vamos clicar aqui em ADD para a gente selecionar a nossa interface notícia DAO. Fazendo isso aqui, quando nós criamos a nossa classe, todos os métodos já vão estar definidos na nossa classe para que nós possamos implementá-los. Então vamos clicar aqui em ADD, vamos escrever notícia DAO, selecionar aqui, dar OK, observe que ela apareceu aqui, vamos dar um Finish. Então agora nós temos todos os métodos aqui para a gente fazer a nossa implementação. Vamos começar por esse adicionar. Só que antes de implementar cada um desses métodos, nós temos que declarar um atributo aqui de conexão com o banco de dados para que nós possamos pegar esse objeto conexão aqui, que está sendo criado aqui para a gente manipular o banco de dados, e utilizar ele em cada um desses nossos métodos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é declarar esse objeto aqui como um atributo da nossa classe, declarar esse atributo de conexão. Então, eu já fiz a declaração desse atributo. Observe que, ao declará-lo, eu já coloquei que o tipo dele vai ser um SQL Connection, que é o mesmo tipo que
está sendo declarado aqui na conexão com o banco de dados. E também, uma coisa importante aqui, que eu não estou já associando a este atributo uma conexão com o banco de dados válida, uma conexão ativa. Eu vou inicializar este atributo de conexão aqui via construtor. Então, toda vez que eu for utilizar algum desses métodos aqui de CRUD, eu vou criar um objeto notícia implements e passar via construtor a conexão com o banco de dados. E essa conexão que vai ser passada aqui, ela vai ser atribuída a esse objeto connection que está definido aqui em cima. Então, feito isso, agora nós podemos implementar cada um dos nossos métodos aqui de CRUD. O primeiro que a gente vai fazer vai ser o adicionar. Eu já codifiquei o método adicionar, agora nós vamos entender o que ele está fazendo. O objetivo desse método é pegar um objeto notícia, passado aqui como parâmetro, sem o ID, gravá-lo no banco de dados e retornar o ID que foi gerado no banco de dados aqui. Por isso que ele está retornando um long. Como que nós temos que fazer isso? Nós temos que executar uma instrução SQL que ela vai fazer a inserção do objeto notícia no banco de dados e já vai retornar para a gente o ID que foi gerado para aquela tupla que está sendo gravada no banco de dados. Então aqui embaixo, ó, nesta variável SQL aqui que eu codifiquei, estou criando aqui a instrução de inserção no banco de dados, que é o famoso insert into. Estou passando cada um dos valores aqui que está chegando via esta notícia. Então, para o título, eu estou passando, usando o método get da título da notícia para passar aqui como parâmetro no insert into. Estou passando o texto aqui para esse texto e a data de publicação aqui para o data de publicação. Só que para gerar o ID, quando inserir no banco de dados esse novo objeto, eu tenho que codificar o retorno do ID aqui. E pelo fato de eu estar fazendo esse tipo de coisa, eu não consigo utilizar um prepare statement, né? Porque eu vou ter que executar uma instrução SQL no banco de dados que vai ter um retorno. E para fazer isso, eu tenho que declarar um statement e depois de declarar esse statement aqui e pegar a conexão com o banco de dados, né, que eu peguei neste ponto aqui, eu uso esse statement que eu estou declarando aqui em cima, que foi criado nesse ponto aqui a partir da conexão que eu peguei com o banco de dados. Esta é a nossa conexão aqui. Eu vou executar no banco de dados essa query SQL que eu defini aqui em cima, tá? E esta query SQL, ela vai ser executada e vai retornar alguma coisa do banco de dados. E essa alguma coisa vai ser o ID que está sendo gerado para essa nova tupla que está sendo inserida no banco de dados. Então, depois que eu executar, vai chegar aqui o retorno desse ID e eu verifico. Existe alguma coisa no retorno, no nosso result set? Se existir, eu vou pegar a primeira, né? A única coisa que foi retornada. O que é essa única coisa? É alguma coisa do tipo long. E isso vai ser o ID da minha tupla que foi inserida no banco de dados. Este ID aqui, ele foi declarado aqui em cima. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que eu quero gravar no banco de dados a data neste formato. Então, por isso que eu defini um padrão aqui de formatação de data e hora e estou criando um Simple Date Format, né, utilizando esse padrão que foi definido aqui. Então, eu pego a notícia que é do tipo date e transformo ela aqui, ó, utilizando o meu Simple Date formato, neste padrão em uma string. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que concatenar essa string aqui na minha instrução SQL. Feito isso, né, definindo a minha data e hora, executando a minha instrução SQL no banco de dados, neste ponto aqui, usando
um statement, né, que foi pego da conexão aqui, eu pego o ID que foi gerado a partir desta minha instrução de insert into, que está retornando aqui para mim, e atribuo essa variável ID. E aqui embaixo, se não houver nenhum erro na minha execução do meu SQL, o ID que foi gerado vai ser retornado aqui. Agora que nós implementamos esse método adicionar, vamos salvar aqui a nossa notícia implements e vamos implementar o outro método agora. Vamos para esse ler aqui. Qual que é o objetivo desse método? Ele vai receber o ID de uma notícia, vai buscá-la no banco de dados e retornar esse objeto aqui como um objeto notícia para quem está chamando esse método. Então, como de costume, eu já implementei o método. Como a gente vai retornar uma notícia, então nós temos que fazer um select asterisco from no banco de dados sobre a tabela notícia, onde um determinado ID que está gravado no banco de dados é igual ao ID que está sendo passado como parâmetro aqui. Então, esta notícia que vai ser retornada por essa instrução SQL vai ser atribuída a esse objeto not que foi declarado aqui em cima. E esse objeto, por enquanto, ele está nulo. Então, depois que eu definir essa instrução SQL, eu vou executar, né, pegar aqui do banco de dados, né, da minha conexão, vou criar um statement e atribuir a essa variável aqui, que é do tipo statement, que foi criada aqui em cima, e vou fazer a execução dessa query aqui em cima, SQL, no banco de dados. Feito isso, a gente vai ter um retorno em result set, basicamente similar ao que a gente fez no adicionar uma nova notícia, só que aqui ele está retornando uma tupla inteira. No cadastrar ele estava retornando somente o ID. E aqui eu estou verificando. Este RS, ele existe um próximo nele, né? No nosso result set. Ou seja, existe algum retorno? Se sim, significa que essa instrução SQL retornou alguma coisa. Então, se houve, nós vamos criar de fato um objeto para nossa variável not que estava nua aqui em cima e nós vamos começar a pegar cada um dos valores aqui e atribuir neste objeto not. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o ID da notícia. Então esse aqui é o nome da coluna da tabela. Então esse ID aqui, se nós olharmos lá no banco de dados, é o nome desta coluna aqui da nossa tabela. Vamos olhar aqui na nossa tabela notícia, ó. Vamos ver as colunas dela. Esses daqui são os nomes das colunas da nossa tabela. Então, são esses nomes aqui que nós temos que pegar cada um deles aqui de acordo com o seu respectivo campo. Então, eu estou pegando aqui de RS o inteiro, porque eu estou pegando o valor do meu ID, né? Vamos ver se é o inteiro mesmo. Aqui está como long, né? Então, eu coloquei errado aqui. Vamos pegar como um long. Então, estou pegando o ID e atribuindo já ao ID da notícia. Aqui estou pegando o valor da coluna título como um string e já estou atribuindo ao título da minha notícia. O mesmo estou fazendo com a coluna texto e atribuindo aqui no texto. Aqui na data ela é um pouquinho mais complexa, por quê? Porque eu tenho que pegar uma data do tipo SQL e transformar em uma data do tipo útil aqui, né, do Java útil. Por quê? Porque esse método meu setDate, ele recebe como parâmetro um objeto do tipo Java útil. Se nós olharmos aqui na nossa classe notícia, a nossa data é do tipo Java útil. Então, estou pegando aqui este objeto de notícia, já transformando ele em milissegundos, passando como parâmetro aqui no construtor do date do JavaUtil para criar uma data do tipo JavaUtil e já setar aqui na minha notícia. Depois de preencher todos os atributos do meu objeto notícia, eu retorno ele aqui. Agora, nós vamos implementar o método alterar. Eu já implementei aqui o nosso método alterar
Então, basicamente, ele vai receber como parâmetro um objeto notícia, com todos os atributos aqui já abastecidos, inclusive com o valor do seu ID, e nós vamos pegar esse objeto e fazer um update no banco de dados utilizando os seus dados. Então, já defini o SQL que vai ser executado no banco. Aqui eu já não estou utilizando um statement, mas estou utilizando o prepare statement, que também é do pacote java.sql. Vocês podem ficar tranquilos em relação ao código que vai ficar disponível na descrição deste vídeo. E aqui eu estou definindo qual que vai ser a instrução SQL de update que vai ser executada no banco de dados. Então é um update simples. O mais importante aqui é que para cada uma dessas interrogações eu vou passar aqui embaixo no statement, que eu estou recuperando neste ponto aqui. Então, estou pegando a conexão com o banco de dados e utilizando esse método prepare statement para criar, né, um statement a partir desse SQL aqui. Então, neste SQL, quando eu faço já, quando eu utilizo já esse método prepare statement, eu consigo informar cada um dos valores desta interrogação. Então, por exemplo, aqui nesta primeira interrogação, na interrogação número 1, eu estou passando quem? Para essa aqui. Estou passando o título da notícia que está vindo como parâmetro, né? Então, esse título aqui, este valor de título vai substituir essa primeira interrogação. Para substituir a interrogação número 2, que é essa aqui, eu estou passando o texto da notícia. Observe que eu estou passando de acordo com os tipos de dados que são retornados por esses métodos gets aqui. Aqui, para substituir a interrogação número 3, que é a nossa data de publicação, eu estou setando como date do JavaSQL. Por isso que eu estou pegando aqui o date da minha notícia, que é do tipo Java útil, transformando em timestamp para quê? Para criar uma data do tipo SQL para passar aqui. Então, essa data que está sendo pega da minha notícia vai passar para a interrogação número 3, que é esta. E na interrogação número 4, que é onde está a cláusula where, vou estar passando o ID da notícia para buscar a notícia pelo ID para fazer a alteração. Depois de passar todas essas informações aqui para preencher o meu SQL, eu posso executar a minha instrução no banco de dados. Se tudo correr bem, se der certo, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu tenho que retornar uma notícia, certo? Só que eu não quero retornar uma notícia, é apenas pegar essa daqui e retornar de volta. Eu quero pegar de fato a notícia que está gravada no banco de dados. Então, por isso que eu estou utilizando o método ler aqui, ó, que nós acabamos de implementar aqui embaixo e passando o ID da notícia que acabou de ser alterada no banco de dados. Então, pegando esse ID dessa notícia e passando como parâmetro, esse método ler, ele vai me retornar um objeto notícia, ele vai fazer o select no banco de dados a partir do ID que foi passado como parâmetro e já vai retornar essa notícia aqui para mim. E esse objeto notícia que está sendo retornado por esse método ler, ele já vai ser retornado aqui também, né? O retorno do método ler já vai ser retornado pelo método alterar. Então, eu estou pegando uma notícia como parâmetro, alterando ela no banco de dados, e depois de alterada, eu busco ela no banco de dados novamente, via método ler, e retorno ela aqui para o método que chamou esse alterar. Caso dê algum problema, vai ser retornado nulo. Agora, o que nós temos que fazer? Vamos implementar esse método apagar aqui. Como de costume, eu já implementei o método, para a gente não perder muito tempo digitando. Então, esse método apagar é basicamente similar ao método alterar. Estou criando um statement aqui, e esse statement ele vai servir para executar essa instrução SQL no banco de dados, passando um determinado parâmetro aqui nessa interrogação. Então, eu defini esse meu SQL, que vai ser a instrução de delete no banco de dados.
Estou pegando a conexão com o banco de dados e preparando um statement, né, a partir deste SQL aqui e associando essa variável prepare statement que eu declarei aqui em cima. Como eu estou passando somente o ID da notícia para ser apagada no banco de dados, então eu vou setar apenas a interrogação número 1 aqui, ó, que eu tenho apenas ela. Com quem? Com o ID que está sendo passado como parâmetro. Depois de fazer isso, eu já posso executar essa instrução delete no banco de dados. Após executá-la, se não houver nenhum erro neste ponto aqui, eu vou retornar que deu tudo certo, verdadeiro, porque eu estou retornando um boolean. Caso contrário, eu vou retornar um falso aqui embaixo. Agora, o que está faltando no nosso implementação da nossa camada de persistência? Apenas a listagem de objetos, né? A listagem de notícias. Então, vamos implementá-la aqui agora. Eu já implementei a nossa listagem de notícias. Então, quando esse método aqui for acionado, ele vai retornar todas as notícias que estão no banco de dados, todas as tuplas de notícia que estão gravadas no banco de dados. Então, para isso, pelo fato dele estar retornando uma lista, eu tenho que criar um ArrayList aqui para ir adicionando dentro desse ArrayList todos os objetos notícias que vão ser pegos do banco de dados como uma tupla, transformados em objeto notícia e adicionado aqui dentro dessa lista de notícias. Então, eu criei um statement para executar essa instrução SQL aqui. Então, esta string aqui, este meu SQL, eu estou associando a instrução que eu quero executar no banco de dados a ela. Neste ponto aqui, eu estou pegando a minha conexão e criando esse statement para executar este SQL. E aqui embaixo, de fato, eu estou pegando o meu statement e executando o meu SQL no banco de dados. Então, neste ponto aqui, quando for executada essa query, que é esse SQL, que vai ser isso aqui que vai ser executado, ele vai trazer neste result set todas as tuplas que estão armazenadas no banco de dados. E agora o que nós temos que fazer? Percorrer esse result set aqui, pegando tupla por tupla que foi retornada a ele, transformando em objeto notícia e adicionando nessa lista de notícias aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar se existe um próximo, ou seja, se houve algum retorno do banco de dados. Então, se isso aqui retornar true, significa que houve algum retorno do banco. Então, nós vamos criar um objeto notícia e pegar cada um tupla por tupla, né? Então, nós vamos pegar a primeira tupla aqui. Então, nessa primeira tupla, nós vamos pegar o ID da coluna, nós vamos pegar o título, o texto e a data de publicação. Cada um dessas colunas. E já ir setando aqui, ó, da mesma forma como nós fizemos aqui no método ler, onde que ele está? Está um pouco mais para baixo aqui, ó. Da mesma forma que nós fizemos no método ler, nós vamos fazer aqui no nosso método listar. Só que nós estamos pegando tupla por tupla, né, transformando aqui nos atributos, adicionando aos atributos de notícia, e depois, como nós vamos retornar uma lista, cada um desses objetos notícia que estão sendo pegos aqui, nós estamos adicionando a essa nossa lista de notícias que foi criada aqui em cima. Então, eu vou iterar esse nosso result set até pegar todos os objetos não, né? Todas as tuplas que estão gravadas no banco de dados e ir transformando elas em um objeto notícia aqui. Depois que eu pegar todas as tuplas, criar uma notícia para cada uma dessas tuplas, como eu estou fazendo aqui, e adicionar esses objetos notícia dentro dessa lista de notícias, eu já posso retornar essa minha lista de notícias. Então, onde eu estou retornando? Ela está sendo retornada aqui embaixo. Então, eu fiz toda a busca no banco de dados, fiz o meu select aqui, peguei notícia por notícia que está gravada no banco de dados,
fui adicionando a lista de notícias e aqui embaixo eu estou retornando essa lista de notícias. Então vamos verificar o que a gente fez aqui nesta aula, que é somente a parte de persistência do nosso serviço baseado em SOAP, né, que vai realizar um CRUD baseado em serviço. Nós criamos a nossa entidade, que é a notícia, com seus atributos, criamos a conexão com o banco de dados, criamos a interface da nossa camada de persistência, da nossa camada DAO, e aqui nós implementamos essa interface. Então, nós implementamos o método adicionar, o alterar, o apagar e o listar. Aqui também embaixo tem um ler também. Então, nós implementamos todos os métodos de CRUD da nossa entidade notícia. Então, na próxima aula, né, na próxima parte desta nossa implementação do nosso serviço baseado em SOAP para realizar um CRUD da nossa tabela notícia, da nossa entidade notícia, nós vamos de fato implementar o nosso serviço. Ou seja, a gente vai implementar a nossa interface de serviço, que é a nossa famosa Service and Endpoint Interface, e nós vamos implementar a nossa classe que vai implementar essa interface de serviço, que é a nossa SIB. E além disso, nós vamos gerar o WSDL do nosso serviço, que vai ser o descritor do nosso serviço, e já deixar ele disponível para ser consumido por uma outra aplicação que nós vamos construir um pouco mais para frente com esse conjunto de videoaulas. Então, até a próxima aula.